Olá, nosso podcast de hoje vai tratar sobre o tema Água na Agricultura. Nós somos do campus de Nova Chavantina, Mato Grosso, da Faculdade Unemate. Os discentes compostos do grupo são Amanda Pius, Eduardo Gomes, Aine Nogueira, Iago Lô, Laura Bortolotto e eu, Milena Santos. Esse trabalho foi orientado pela nossa professora doutora Alessandra Conceição. Olá, meu nome é Eduardo e hoje nós vamos falar sobre a água na agricultura. Como nós podemos saber que a água, não somente na agricultura, em todo o mundo, ela é uma fonte vital para a sobrevivência. Ela não sendo só para o consumo, ela é fundamental também para produzir os alimentos, né? Porque tendo a água e não tendo alimento, não tem como nós sobreviver do mesmo jeito. E isso nós percebemos desde as primeiras civilizações, que elas moravam ali na beira do rio, aquele povo ribeirinho, e eles utilizavam o rio para irrigar as suas plantações, para molhar ela, que na maioria das vezes só com a chuva não tinha eficiência, talvez faltava água, e ele utilizava a água do rio para molhar as suas plantações. E a Terra, ela possui cerca de 1,4 milhões de quilômetros cúbicos de água. Porém, apenas 2,5 desse aí, total é de água doce. O resto é tudo água salgada. Ainda não é muito utilizada. Já tem um processo de dessalinização para utilizar essa água. Mas é muito caro e ainda não é tão eficiente para retirar todo o sal da água. E o Brasil, ele é privilegiado quando se diz a quantidade de água. Ele tem a maior reserva de água doce do mundo. Ou seja, 12% do total mundial. Só que, de acordo com a FAO, que é o Fundo Nacional Unidas para a Agricultura, a agricultura mundial consome 70% do total da água. No Brasil, ele sobe para 72%. À medida que o país é menos desenvolvido, ele vai consumir mais água, porque ele não tem tanta tecnologia, ela não tem uma eficiência grande em utilizar essa água. Só que, ao mesmo tempo, ela é a atividade que mais desperdiça água, segundo a Fundações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Quase metade da água é empregada no campo e é desperdiçada no meio rural. E se diminuísse o consumo, o volume seria suficiente para abastecer 2 vezes a população mundial. Então quer dizer que é um grande desperdício de água. Entretanto, entra o processo de irrigação, né? Que ele não é tão simples assim, que ele não é simplesmente eu pegar e lá e colocar uma mangueira lá na planta e deixar ele irrigando. Não, eu tenho que conhecer o meu solo que está sendo utilizado ali. Eu tenho que conhecer a quantidade de água que tem ali naquele solo, os meus índices pluviométricos, a minha evapotranspiração. Eu tenho que saber tudo do meu solo para fazer uma irrigação para que não ocorra tanto desperdício. E tanto para a lavoura quanto as lavouras irrigadas ou as dependentes da chuva, hoje nós já estamos utilizando algumas técnicas para não ter tanto desperdício, como por exemplo fazer uma barragem. Quando vem a chuva, aí a água vai até lá e fica armazenada para utilizar tanto na irrigação como, por exemplo, no abastecimento de água para os animais. E, portanto, sem água na agricultura dá para produzir. Só que tendo água certinho, vai ter uma maior produtividade. Isso diminuiria também no impacto ambiental, que não precisaria abrir novas áreas, porque produzindo mais nós conseguiria atender à necessidade da população. Olá, meu nome é Laura Bortolotto, eu vou continuar falando sobre água na agricultura. Bom,
Como já foi falado, a água é um recurso essencial, seja para os seres vivos, como para atividades econômicas. Uma dessas é a produção agrícola, onde a falta de água em períodos de crescimento pode destruir lavouras e até mesmo ecossistemas. Porém, mesmo sabendo dessa importância, a poluição de rios e a destruição das nascentes continua crescendo. Essa crise de água, ela não é consequência somente de fatores climáticos, ela é também um problema de gestão e planejamento. Para melhorar a eficiência no uso de água na agropecuária, precisa ser feita muita coisa ainda. A agricultura, ao longo dos anos, ela vai exigir soluções de baixo custo para o uso cada vez mais racional dessa água, como, por exemplo, plantas mais eficientes e resistentes ao estresse hídrico, sistemas de irrigação que otimizem o uso de água e energia, práticas conservacionistas que protejam o solo e reduzam a evaporação, e sistemas que integrem a lavoura pecuária e lavoura pecuária floresta, sendo bem manejados, que vão poder contribuir para a conservação de água pelo solo. Oi, gente, aqui quem fala é a Aine e eu estarei dando continuidade ao tema água na agricultura. Bom, a irrigação é um fator essencial para o cultivo de algumas lavouras, todo mundo já sabe disso. E em algumas regiões, como o Centro-Oeste, por exemplo, tem-se a chuva em quantidade suficiente para atender às necessidades de uma cultura. Entretanto, isso não ocorre durante todo o ano. Em alguns lugares, como por exemplo o semiárido nordestino, há grande deficiência de chuvas, tornando inevitável o uso da irrigação. Mesmo em períodos chuvosos, um sistema de irrigação pode evitar a falta de água provocada por possíveis estiagens e também garantir a produtividade. Entretanto, o processo de irrigação não é tão simples assim. É necessário conhecimento da quantidade de água que as plantas necessitam para não usá-la com desperdício. O ideal é medir a quantidade de água no solo e as condições climáticas do local, pois alteram o consumo de água da planta. Além disso, precisa-se de equipamentos, de energia e técnicas adequadas para a correta aplicação da água nos mais diversos cultivos. A Embrapa afirma que o método pressurizado tem sido o sistema de irrigação mais utilizado no Brasil, sendo 35% para sistema convencional, 19% para sistema de pivô e 8% para sistemas localizados. Em seguida, tem-se 24% com o sistema de inundação, 6% de sistemas de sulcos e os outros 8%, de métodos variados na área total irrigada no país. Bom, a Embrapa também acaba afirmando que é preciso utilizar infraestrutura e tecnologias, e elas já estão disponíveis. Na agricultura irrigada, temos que evitar perdas de água nas tubulações e canais que conduzem a água de uma fonte até a área agrícola e também na distribuição dessa água dentro da própria área. É importante utilizar somente a quantidade de água que a cultura necessita, de acordo com o conhecimento técnico e equipamentos recomendados. Existem práticas que podem ser adotadas para diminuir o desperdício, e elas podem ser através da reservação, que consiste em construir reservatórios para armazenar água e utilizá-la para irrigação, e, se possível, para outros fins também. Podemos utilizar também o uso da cobertura morta, que pode ajudar na conservação de água no solo, como a palhada, por exemplo. A irrigação por gotejamento, que é uma técnica que utiliza gotejamento ao invés da irrigação com fluxo constante, que pode economizar até 50% da água e ter o mesmo resultado. E também a irrigação responsável, porque quem precisa de irrigação deve estar sempre atento a tecnologias econômicas que melhorem o uso da água com o mesmo resultado. Olá, meu nome é Amanda e eu vou dar continuidade ao tema água na agricultura. Bom, na agricultura, o desmatamento é feito muitas vezes até próximo aos rios, para que se aumente a área de produção. Isso contribui com
com a perda da cobertura e da fertilidade do solo e além de causar erosão na beira dos rios e o acerroamento, que faz com que os sedimentos, sendo estes partículas de solos e rochas, se depositem ao fundo dos rios, o que traz prejuízos ao escoamento fluvial e pode, em até alguns casos, cortar o fluxo do rio. E muitas vezes, por diminuir o oxigênio da água, ele causa prejuízo à vida aquática. Bom, é importante ressaltar que o uso excessivo de agrotóxicos também traz prejuízo à água e, sem o seu devido controle, ele colabora com a contaminação dela. Os números, eles revelam que a contaminação da água está aumentando a passos largos e constantes, sendo que em 2014, 75% dos testes feitos, eles detectaram agrotóxicos nas águas. Isso subiu para 84% em 2015, 88% em 2017 e chegou a 92% em 2017. Nesse ritmo, em alguns anos, pode ser que não haja mais água não contaminada nas nossas casas, não haja mais água não contaminada no país. E mesmo isso sendo um assunto de importância pública, esses números muitas vezes não chegam a ser divulgados com a importância que tem. Essa contaminação, ela pode desencadear a morte de várias espécies de vidas aquáticas, como plantas aquáticas e animais. Isso influencia em toda a comunidade aquática. A água contaminada, ela também se torna um recurso muitas vezes impróprio para o consumo humano, podendo causar danos à saúde de maneira gradativa ou até mesmo danos irreparáveis à saúde. E ela também prejudica muitas vezes a própria irrigação da lavoura. Atualmente já existem algumas empresas que oferecem soluções em biotecnologia, com produtos biológicos que podem muitas vezes reduzir o uso ou até mesmo substituir esse uso de insumos químicos e aumentar a produtividade de forma mais saudável, com menos riscos à saúde e de forma mais segura. Olá, meu nome é Milena e vou dar continuidade ao nosso tema. Dos fatores fundamentais para a preservação de água é a preservação e a recuperação das matas ciliares. As matas ciliares são um sistema de vegetação especial ao equilíbrio ambiental e, portanto, deve ser representada uma certa preocupação sobre o desenvolvimento dessas matas e a preservação dela, pois a preservação dessas matas e aliadas a práticas de conservação e manejo adequados ao solo garante a proteção dos principais recursos naturais que é a nossa água. Não é só a responsabilidade do produtor de manter essas matas preservadas, mas sim de toda a sociedade em geral. Além disso, deve-se manter sempre medidas planejadas para quando a época de escassez de chuvas, a gente poder sempre garantir a produção de alimentos. Uma dessas medidas de tecnologias que pode ser aplicada é o uso da irrigação, né? Uma irrigação bem planejada, como a Aine já comentou, ela pode sim trazer sempre bem bons benefícios à produção alimentar e não desperdiçando água. Uma forma também é capacitar os produtores para lidar bem com isso. E à medida que for tendo novas pesquisas e tendo novas medidas de qualidade, juntamente com o conhecimento do dia a dia aliado ao conhecimento técnico, podendo sempre ter novos tipos de manejo, resultando sempre em inovação para o setor de economia e nem só isso, mas também a economia da água no campo. Olá a todos, meu nome é Iago. Eu vou levar aqui o nosso podcast para a parte final aí, né? Então, dando uma conclusão a ele, que então os produtores agrícolas, cientes da sua necessidade de água, né? Eles devem ponderar aí sobre a quantidade e possibilidades de redução de desperdício de água. Porque tecnologias não faltam, como projetos de irrigação
projetos de reflorestamento, projetos de cuidado do solo, né? Manejo do solo e da água. Então, as tecnologias não faltam, as faculdades estão aí, as pesquisas estão aí, para que o produtor e o governo encontrem melhores investimentos a serem realizados, né? Para que a água na agricultura continue, né? Então, considerando que o Brasil é um país privilegiado com a maior reserva de água doce do mundo, ele tem uma grande responsabilidade no trabalho de conscientização para a proteção das reservas naturais, servindo assim de um exemplo para toda a humanidade. Por isso que tem que tomar, é um assunto muito delicado que tem que ser visto também com outros olhos aí, né?